Estados Unidos outra vez está em alerta por um vírus chamado cervos zumbis, que pode acabar com toda a humanidade. Sim, o título deste vídeo é muito alarmante, mas vamos comentar sobre toda a história para que você forme sua própria opinião. Eis que nos últimos dias foi anunciado que cervos dos Estados Unidos e do Canadá estão morrendo. É por isso que pelo menos em 24 estados dos Estados Unidos e 2 províncias do Canadá emitiram alertas. Eles descobriram que os cervos foram afetados por uma doença chamada caquexia crônica, que transforma os alces e cervos numa espécie de zumbi. Os animais que são afetados pela doença no início começam a sofrer quedas, ficam sempre de cabeça baixada, perdem os dentes, orelhas caídas, falta de apetite e um jeito estranho de andar. Depois disso, eles mudam seu comportamento e até mesmo perdem o medo, inclusive dos humanos, e finalmente ficam extremamente magros e morrem. Não é a primeira vez que esta doença aparece. Ela foi identificada pela primeira vez no final de 1960 em um cervo encontrado no Colorado, nos Estados Unidos. Por um tempo, parecia que a doença estava controlada, até que desde alguns anos atrás, começou a aparecer muitos casos em 251 municípios dos Estados Unidos, algumas zonas do Canadá e também foram registrados casos na Noruega, Finlândia e na Coreia do Sul. A princípio, a preocupação era apenas por essas espécies, mas as pesquisas foram aprofundadas e, de acordo com as investigações, esta doença pode também atacar os humanos, já que nunca foi relatado casos em pessoas desde a sua descoberta, em 1967. Em 2018, uma equipe de pesquisadores canadenses expressaram sua preocupação com a possibilidade da doença dos cervos zumbis ser transmitida para os seres humanos. Então, os cientistas fizeram um experimento bastante polêmico, pois forçou um grupo de 5 macacos a comer carne de cervos infectados. Bom, a conclusão é que 3 deles contraíram a doença. Embora os cientistas tenham sido duramente criticados pelas experiências em macacos, eles fizeram isso para supostamente proteger os humanos, já que não poderiam legalmente fazer a descoberta usando humanos como cobaias. Os agentes infecciosos que causam a caquexia crônica são chamados de prions, e eles não passam facilmente entre animais de diferentes espécies. Acontece que no passado, outros prions evoluíram, conseguindo infectar outras espécies. Os estudos em macacos podem confirmar que o vírus dos cervos zumbis também é capaz de atacar os humanos. E como foi dito anteriormente, no passado isso já aconteceu, e as doenças de animais lutam com as doenças de humanos. Um bom exemplo é a doença da vaca louca, e por isso que os cientistas alertaram que é só uma questão de tempo para que a doença dos cervos zumbis seja capaz de infectar um humano. Mas esta não é a pior notícia. Os estudos mostraram que os prions também podem ser modificados artificialmente para que, ao invés de atacar os cervos, atacar os humanos. A pergunta é: que cientista maluco seria capaz de modificar o vírus intencionalmente para atacar os humanos? Um ano depois dos resultados dos estudos feitos em macacos, o Centro da Universidade do Estado de Colorado recomendou que nessas áreas onde foram encontrados os animais infectados, que os caçadores não comam a carne das caças. Recomendaram também que não dispare contra os cervos e alces que pareçam doentes ou agindo de forma estranha, porque há um perigo de contágio. Bem, depois de termos feito uma boa pesquisa sobre o caso e encontrar todo tipo de informação possível, tudo leva a crer que, no momento, a situação está bem controlada, apesar dos alertas de precaução dos cientistas nos assustar um pouco. O mais perturbador é que, de acordo com alguns especialistas, existe a possibilidade de que haja um grupo de cientistas malucos manipulando estes vírus, pois foram encontrados mutações diferentes da doença nos animais. Por ora, até onde sabemos, não houve nenhum caso de cervos infectados atacando humanos. Se isso acontecer, ou o vírus evoluir, ou até mesmo evoluir com outras doenças, tudo pode se converter em uma pandemia global.